Mas tem um rapaz que apareceu no canal, acho que ele deveria ter, no máximo, estourando 25 anos. Algo entre 20 e 25 anos, bem jovem assim pela foto. E ele falou algo que bateu exatamente em algo que eu também pensava uns 10, 15 anos atrás, quando eu estava nessa faixa de idade. Que foi o seguinte, ele disse que quando ele descobriu que o adultério não era mais crime, não tinha nenhum tipo de punição, ele disse que naquele momento o casamento para ele morreu. A ideia de casar, se tornar um marido, ter filhos, simplesmente acabou, morreu ali. E daí a pessoa pode falar, não, mas esse cara ele é inseguro, ele tá com medo de viver, né? Ele não é um homem de verdade, ele não é um gadão de valor. Mas não é bem assim, cara. Porque pensa o seguinte, a gente já discutiu várias vezes aqui que no relacionamento entre homem e mulher, a mulher ela é receptora, o homem ele é o provedor. Seja provedor de recursos, provedor de utilidade, provedor emocional. No relacionamento entre homens e mulher, o homem é que está se sacrificando. Especialmente quando tu está chegando no contexto de construir família, certo? De se casar e de ter filhos. Não importa o quanto as mulheres falem que elas são independentes, que elas são empoderadas, etc. Isso não tem nenhum valor que elas falam, porque legalmente quem é responsável pela mulher e pelos filhos é o homem. Se o homem for incapaz de prover e de cumprir com as responsabilidades dele com a mulher e com os filhos, ele vai para a cadeia, compreende? Se a mulher for incapaz de cumprir com as responsabilidades dela com o marido, ninguém dá a mínima. Se ela for incapaz de cumprir com as responsabilidades dela com os filhos, o governo vai lá e dá assistencialismo para ela. Então veja bem, não é nem só o Raccoon aqui falando que no relacionamento entre homem e mulher, o homem se sacrifica e a mulher não se sacrifica. Não sou só eu falando isso. O Estado está falando isso através das leis dele. E esse raciocínio desse rapaz está muito correto, não só isso, porque ele está tendo aquela visão de longo prazo. Ele está pegando aquele contexto histórico, veja bem, descriminalização do adultério, isso deve ter sido lá na década de 60, 70. Algo de quase 50 anos atrás, compreende? Então ele tem a consciência de que quando ele nasceu, o jogo já estava perdido. Compreende? O jogo já estava perdido quando ele nasceu. Quando ele nasceu, essa lei já estava em ação, certo? O adultério já não era crime. Então ele ficou simplesmente, enquanto ele era jovem, né, antes de descobrir isso, simplesmente vivendo uma ilusão. Vivendo, talvez dê para me casar, talvez dê de ter filhos. Ao chegar à constatação que não dá e que esse jogo foi perdido há décadas atrás. E daí é lógico, que nem eu disse, pensa na quantidade de investimento que o cara vai ter que ter. Investimento emocional, financeiro, de tempo de vida também, para daí se dedicar a esse plano de se tornar um marido, de se tornar um pai, para a qualquer momento poder ter tirado tudo dele, compreende? Não tem nenhuma garantia, não tem nenhuma segurança. Isso que ele só falou a respeito do adultério. Ele não falou a respeito, por exemplo, da fraude de paternidade. Fraude de paternidade também é um outro jogo que foi perdido. Tem vários casos aí que o cara descobre que o filho não é dele depois de alguns anos, já que a criança nasceu, e daí chega a justiça e fala, não, mas tu manteve relacionamento emocional com essa criança, agora tu não pode abandonar ela. Sabe, se ferra. Tu vai ter que ficar se sacrificando aí e sustentando o filho de outro homem. Eu não sei em que universo isso é justiça. Mas eu queria comentar também a respeito desse caso por causa do seguinte, o pessoal, especialmente o pessoal igualitário aí, o pessoal moderninho atual, eles falam esse negócio de que a primeira onda feminista ela era boa, a segunda onda ela era boa, foi só a terceira, a quarta e agora a suposta quinta onda feminista que a gente está desenhando aqui no canal, só a terceira, a quarta e a quinta que são ruins. Não, cara. A primeira onda foi ruim. Ela foi o começo de tudo, ela foi a porta de entrada para drogas mais pesadas. Porque, logicamente, o homem ganhou direito de voto, né? Ele conquistou, porque ele serve no exército. A mulher ganhou o direito ao voto de mão beijada. Só que a partir do momento que, com esse voto universal, com as mulheres tendo o direito de voto, a coisa foi piorando cada vez mais, porque elas foram pressionando o governo e também os caras começaram no governo a criar mais e mais leis para atrair o voto feminino que só ferram cada vez mais com os homens.
Porém, a pior de todas as ondas foi uma onda que já iniciou antes de muitos dos que estão aqui no canal terem nascido, que nem é o caso desse rapaz. A pior onda de todas, a pior onda feminista, que foi realmente a bala de prata, que simplesmente destruiu o casamento, destruiu a paternidade pro homem, foi a segunda onda feminista. Porque veja bem, a gente pode discutir natureza feminina até não dar mais, ou podem surgir esses canais desses caras que falam pra tu ficar procurando uma mulher boa, uma mulher de verdade, né? A mulher exceção, a mulher unicórnio. Porém, nada disso tem valor enquanto a gente tiver essas duas leis em vigência. Compreende? As leis que dizem que, olha, adultério não é crime, não tem que ter punição nenhuma, não tem nenhuma consequência. E também a gente tiver a lei aí dizendo que fraude de paternidade também não tem problema, e se o cara cair numa fraude de paternidade vai ter que continuar pagando pensão e vai ter que continuar sendo responsável por um filho que comprovadamente é de outro homem. Então veja bem isso, o jogo de certa forma ele tá perdido. Não importa se tu é um cara relutante ou se tu é um solteiro convicto. No caso, o homem relutante é aquele que gostaria de casar, gostaria de ter filhos, mas ele tá esperando eternamente em berço esplêndido as leis mudarem, as leis melhorarem, sendo que elas estão piorando a cada mês que passa. Ou até mesmo se tu é um cara solteiro convicto, não quer saber de casar, não quer saber de ter filhos, já passou essa fase, não vê uma mudança, essa fita não vai rebobinar. A questão principal é que enquanto essas duas leis estiverem vigentes, não tem o que fazer, é game over. O homem que está tentando arriscar casar e ter filhos, tendo consciência dessas duas leis, eu não consigo nem imaginar o que passa na cabeça desse homem. O cara está vivendo uma prisão. Ele tá vivendo uma prisão o resto da vida dele. O resto da vida dele vai viver com aquela paranoia ali, né? Se ele não fizer um exame de DNA, né? Ele vai viver sempre com aquela paranoia de: será que a mulher gosta realmente de mim? Será que ela não tá me traindo? Será que ela não vai me abandonar a troco de nada e querer tomar os meus recursos? Essa paranoia não tem como se livrar. Mas também ele vai viver sempre na paranoia também dos filhos. Opa, será que esse filho é meu mesmo? Será que não vale a pena fazer o exame de DNA, custe o que custar, já de cara, de início? Nessa questão eu não sei se aqui no Brasil, para fazer o exame de DNA, tu precisa da permissão da mulher. Eu acredito que não. Mas no final das contas, independente do que aconteça, independente de tu abandonar a ideia do casamento, tu abandonar a ideia da paternidade, ou até mesmo tu tá numa situação já de casado, com ou sem filhos, independente da situação, pelo menos a minha visão, é sempre melhor tu aceitar a verdade, correr os riscos de alcançar a verdade, obter a verdade, do que viver numa prisão, certo? O pior escravo de todos, não adianta, o pior escravo de todos é aquele escravo que ele acredita que é livre. E aqui no Brasil mesmo, a gente tá cheio de feminista, tá cheio de tradicon, que acha que a vida do escravo é a melhor coisa que tem. Bem, cada um decide o que é melhor para si mesmo.